Queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Agora estamos entrando na palavra oficial nessa noite. Eu gostaria, antes de entregar a palavra, mostrar a revista Escola Dominical, que é sobre o livro de Salmos. Amanhã nós estaremos iniciando a lição do livro de Salmos. Essa revista é uma bênção. O livro de Salmos é um livro poucos escritores existem no Brasil que são comentaristas do livro de Salmos. É um livro muito profundo. O livro dos louvores, né? Então, amanhã nós estaremos começando nossos estudos da palavra de Deus. Mas eu não gostaria de tornar essa pregação muito longa, porque é uma pregação de grupo de WhatsApp e eu não estou fazendo live hoje não, tá, irmãos? É porque o nosso culto era para ser ontem, eu estou fazendo hoje na quinta-feira e eu não quero também que se torne uma mensagem muito longa para não sobrecarregar o celular dos irmãos. Queridos irmãos, nós estamos em tempos difíceis e às vezes essa frase tem sido repetido em todas as pregações que têm surgido nas redes sociais, nos púlpitos e alguns momentos, irmãos, se torna às vezes cansativo o que está acontecendo, porque ficar dentro de casa não é fácil. E pelo motivo, irmãos, que nós estamos ficando dentro de casa, né? Essa enfermidade que tem assolado o nosso país, o nosso município, o nosso estado, o mundo, tem assolado todo mundo. Mas nós não podemos esquecer, irmão, que a nossa visão é diferente da visão do mundo. A nossa visão é diferente da do povo do mundo. A nossa visão é a visão celestial, a nossa visão é a visão do céu. Irmãos, pare de ver reportagem. O repórter, as notícias do mundo, elas te deixam em pavor, em angústia, depressivo. Se você não tiver cuidado, o diabo vai te isolar dentro de casa. E o que o inimigo está arquitetando, irmãos, muitas vezes é esfriar muitos na fé, causar pavor, causar medo. E nós conhecemos a palavra de Deus que tudo isso está para acontecer. Tudo isso já está previsto na palavra de Deus. Vai vir muito mais coisas. E mais, nós temos, irmãos, a advertência do Senhor. O Senhor nos advertiu. O Senhor nos advertiu que essas coisas iam acontecer. Mas nós devemos, nesse momento, nos proteger e olhar para cima. O Senhor disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhar para cima, porque próximo está a redenção. Mas eu gostaria de falar, irmãos, justamente para aqueles irmãos que ainda estão olhando para o mundo e não estão olhando para dentro da casa de Deus, para dentro da palavra de Deus. Porque quando você olha para o mundo, você vai ficar com medo. Igual Pedro, quando deixou de olhar para Jesus e ficou olhando para o mar. Se você olhar para o mar, você vai afundar. Você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai andar por cima do mar. Você vai andar por cima dos problemas. Olhe sempre para Jesus. As lutas sempre vão existir enquanto nós estivermos na terra. As provações vão existir enquanto nós estivermos na terra. As enfermidades, elas sempre vão existir enquanto nós estivermos na terra. Mas existe uma diferença, que nós, quando olhamos para Jesus, nós passamos as lutas, passamos as enfermidades, mas nós vencemos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não existe alegria, não existe nada nesse mundo que retire a alegria que está no nosso coração. Queridos, fica um conselho para alguns irmãos que são até mais maduros do que eu, outros são mais jovens, mas fica um conselho de um líder da igreja. Pare de ver repórter, pare de ver vídeos de grupos, não atente para esses vídeos. O diabo está usando esses vídeos para causar medo e pavor. Olhe, irmãos, para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso guia. É para Ele que nós devemos olhar para cima. E o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez
os céus e a terra. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto. Esse texto, ele fala sobre uma ameaça que aconteceu lá no reino de Judá. Josafá, ele estava reinando e de repente os moabitas, os amonitas e outros das montanhas próximo lá, os vizinhos, se juntou todo mundo, uma grande multidão, para acabar com Judá e com Josafá. Eles tinham a certeza da vitória. A multidão era muito grande, que alguém passou e viu e trouxe a notícia para Josafá: olha, Josafá, se prepara, versículo 2, que vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. A multidão era muito grande, soldados armados, homens fortes, homens valentes, armados, bem preparados para atacar o povo de Deus. Naturalmente, se fosse eu, se fosse você que estivesse à frente daquele povo, em menor número, em menor quantidade de armas, um exército bem inferior, a gente ficaria atemorizado, sim, porque a ânsia da morte, ela chegou com o mensageiro. O mensageiro, ele vem trazendo palavras que não eram boas. E é semelhante a esses vídeos que a gente recebe. São vídeos que trazem mensagens que não são boas. Mas quando a mensagem vem de Deus, ela vem: olha, a terra, o gigante é grande, é muito grande o gigante. Eles são valentes, eles são fortes, são corajosos, estão armados, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Essa é uma palavra de um mensageiro, de um profeta. O profeta, ele vem com mensagem de fé. Ele vai dizer: olha, a luta é grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Então nós devemos afastar os mensageiros do inferno que muitas vezes vêm para a nossa vida para abater a nossa fé e nos causar pavor. É por isso que nesses dias, olha, irmãos, eu estou mais de 15 dias, eu acho que 20, sem ver reportagem. Quando alguém manda um vídeo para mim sobre esse negócio de coronavírus, eu jogo fora. Eu já tinha até conversado com os irmãos que para a gente não postar no grupo, porque isso causa pavor, e alguns que às vezes têm a fé mais fragilizada ou a saúde são fragilizados por mensageiros do inferno. Pode palavras doces, palavras que levantam, palavras que edificam, e palavra, irmãos, que dá ânimo, que é como se fosse tomando aquele caldo de mocotó quando você está fraco no corpo, e aquele caldo ele te fortalece. Ponha palavras de vigor, de ânimo, e diga, profetizando: irmãos, irmã, a vitória é tua em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela garante isso. E quando chegaram para Josafá, sabe o que fez? Ele poderia, irmãos, ter se fechado. Fica mais um conselho para os irmãos. Irmãos, não se isole totalmente. A gente tem que se isolar materialmente do corpo, mas não espiritualmente. Outra coisa que nesses dias nós estamos sendo provados é quem é fiel no pouco, porque a tua fé pode ser pouquinha, mas você é fiel. E o que o inimigo quer é apagar essa fé pouquinha que tem dentro de você. Ele quer que você não jejue mais, ele quer que você não ore mais, ele quer que você não cante mais, ele não quer que você busque mais, que você não leia a palavra. Por quê? Porque ele quer que você seja um crente só dentro do templo. E você tem que ser crente dentro do templo e fora do templo. O Senhor está provando os fiéis da terra. Ele está preparando o povo que vai morar no céu. E o que nós estamos passando é uma fase da preparação para o arrebatamento. E Josafá, ele poderia ter entrado em depressão. Josafá, ele poderia ter se fechado na sua câmara, dentro do seu quarto, dentro do palácio lá, fechado, e ficado ali
abatido, triste, cabisbaixo. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Em situações adversas, você só tem duas circunstâncias. Ou você recua e você se inclina para a luta, a batalha, e você se acovarda e você se apequena diante do problema, ou você com coragem, mesmo sem força, enfrenta esse grande furacão que surge na nossa vida. Nós devemos enfrentar com coragem, porque nós somos valentes, valentes do Senhor. Nós somos chamados de valorosos, homens e mulheres valorosas, que não tem medo da morte, não tem medo do pecado, não tem medo do perigo, que segue adiante, marchando e cantando. E Josafá, ele apregou o jejum, o povo atende Josafá. E a palavra de Deus diz, eu estou adiantando aqui porque eu não quero que se torne muito longo esse vídeo. A palavra de Deus diz aqui que no versículo 14, que ele faz uma oração antes do versículo 14, e ele faz oração e ele faz referência ao que Salomão ele fala em 2 Crônicas 7,14. No versículo 9, ele diz: olha, Senhor, tu sabes que foi falado, foi prometido que se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Ele reivindicou o poder da palavra de Deus. Ele reivindicou o poder de Deus na vida dele. Ele reivindicou as promessas de Deus na vida dele. Ele sabia que era grande multidão, mas ele sabia que existia um Deus que fez promessa. Um Deus que fez promessa para Israel. Fez promessa para Abraão, e ele disse: Abraão era teu amigo, Senhor. Abraão era teu amigo e o Senhor prometeu a ele. E no versículo 14, como eu já tinha feito referência, porque Deus não resiste uma oração feita, queridos irmãos, uma oração feita com o coração, uma oração sincera, uma oração aonde derrama as lágrimas quentes, aonde feito o clamor